Voltamos a apresentar o TV Câmara Entrevista, hoje falando sobre os direitos das crianças e adolescentes, além da atuação do Conselho Tutelar. Estamos aqui com a conselheira tutelar Patrícia Host. Patrícia, a gente conversou no primeiro bloco, né, sobre diversos aspectos das atribuições, né, do Conselho Tutelar aqui na cidade. Você que está lá desde 2011, né, atuante, participando também do Conselho e tudo mais, queria que, se for possível, você traçasse algum panorama, se você viu de 2011 para cá uma queda ou, infelizmente, né, às vezes acontece infelizmente, aumento no nível, né, nos números de violência. Como que você poderia dizer assim, qual que é a situação de Jacareí com relação a esse tema? A gente tem que considerar que a gente está no pós-pandemia também, né? Então está um pouco difícil de você comparar, porque foi muito diferente em 2020. Mas comparando de 2011 para cá, a gente percebe que aumentaram as denúncias, mas não necessariamente é negativo. Aumenta a denúncia porque aumenta a consciência das pessoas também em fazer a denúncia. Né? Então, muitas vezes é positivo, não dá para a gente avaliar somente pelo número, né? Como tudo é muito humano, a gente está falando do ser humano, né? Por exemplo, hoje mesmo eu estava olhando os dados até para trazer essas informações, eu vi que na região leste tem o maior número de atendimento. Então, cidade de Salvador, ali aquela região mais para cima. Mas não necessariamente ali tem as maiores violações. Atendimento pode ser vaga em escola, vaga em creche, questões de saúde, mas não necessariamente a violência em si. O que a gente percebe é que a região oeste, então Igarapés, Esperança, a região para lá, que é uma região maior, é que a gente tem percebido que o número de violações assim mais graves são maiores, mais frequentes também. E não necessariamente tem apontado nos números. Então é algo muito assim, sutil, que você tem que ficar atento aos detalhes mesmo. Bom, o caso pode até ser uma coincidência, mas você acredita que os bairros mais periféricos da nossa cidade, infelizmente, acabam contribuindo com o maior número de casos de violência ou também é algo que... É possível, sim. Está sendo feito um diagnóstico, até o CMDCA iniciou esse diagnóstico e toda a rede participando, fazendo levantamento de dados, para poder apontar justamente quais são as questões, o que apresenta nessas regiões, né? Esse diagnóstico já é para isso mesmo. Falta escola, falta esporte, falta cultura, o que falta? E geralmente sim, né? Existe uma carência de uma série de coisas. A gente sabe que sim, nas regiões mais periféricas elas vão ter menos acesso a algumas questões. Então, certamente isso vai aparecer quando esse diagnóstico estiver pronto. Voltando a falar um pouquinho sobre a atuação do Conselho Tutelar, é o ECA quem determina as atribuições do Conselho? Isso. Cada município pode ter alguma variação? Como que funciona? Não, o ECA é para o país todo, né? Então o artigo 136 é que fala exatamente o que a gente tem que fazer. Mas dentro das atribuições dá para a gente ver a melhor situação, a melhor ação para aquela situação. Né? Então, cada município tem a sua autonomia, por isso que fala que é um órgão autônomo. É autônomo na decisão de aplicar suas medidas, de que forma eu vou fazer. Né? Para isso você faz isso, não existe isso concreto. Né? Essa autonomia de cada município vai se adequar, mas tudo fundamentado com o que está na lei. É importante você falar isso porque realmente, né, a gente tem... O Brasil acho que tem mais de 5 mil municípios, né, o país todo. A gente sabe que tem cidades com maior estrutura, outras com menor estrutura. Então, é o que você falou, né? É importante que exista o conselho, né? Sim. De modo geral. Seja ele como for, pelo menos existe essa ferramenta, né? Mas alguns com maior estrutura, com maior pessoal, outros com menos pessoal, né? E aí vai acontecendo esse ajuste, né? Tem as capacitações também que são importantes. Tem município que não tem capacitação. Nós mesmos não participamos de uma capacitação só desse último mandato. Então a capacitação é importante, né? Municípios pequenos, a gente está falando aqui, o nosso de certa forma está estruturado, né? Mas tem município que não tem nada, não tem nem a sede, né? Ou eles não vão todos os dias da semana, então as regiões são bastante diferentes. Sim. A gente estava conversando agora, você falou até que o ECA, né, quem baliza, né, quem fornece, digamos assim, com o modus operandi, né, digamos assim, do Conselho Tutelar. Sim. Você tinha citado o CMDCA, né, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Qual
que é a atribuição do CMDCA com relação ao Conselho Tutelar? Como que funciona essa troca entre vocês? Então, nós somos parceiros, de vez em quando tem, assim, algumas divergências, né? Algumas questões em relação à atuação, um entende de um jeito, porque são profissionais, né? Cada um tem o seu entendimento, do mesmo jeito que às vezes tem divergência dentro do próprio conselho, porque cada um pensa de uma forma. Mas são órgãos que se complementam, tem que andar junto. Né? Então, são parceiros. Eles elaboram, acompanham as políticas públicas, o orçamento, eles têm o registro de todas as instituições que cuidam de crianças e adolescentes. Tem mais algum que agora eu não me recordo. Mas acabam tendo atribuições também com relação ao cuidado da criança mesmo, né? Isso. Então, assim, eles falam de direitos e nós também, né? Cada um da sua forma. Se você pudesse citar alguns casos mais recorrentes aqui na cidade com relação à violação, né, dos direitos das crianças e adolescentes, quais são os que mais vocês recebem, né, os apontamentos, as constatações? Poxa, realmente, as crianças têm tido mais dificuldade em ir à escola. Não necessariamente uma violência, mas ele está tendo aquele direito ali, né, de acesso à educação violado. Ou, enfim, quais são os que você acredita que mais têm sido recorrentes aqui na cidade? Assim, a evasão, o excesso de falta, ele pode ter um monte de coisa, né, por trás disso. Várias situações podem estar por trás do aluno que não está indo para a escola, né, e geralmente tem alguma questão. Mas a gente percebe que tem muita violência sexual, né, violência física, maus tratos, violência emocional também, negligência. Isso tem bastante, mas violência sexual, talvez até pelo fluxo que a gente tem, né, no município, acaba aparecendo. Então, as crianças falam muitas vezes nas escolas, ou falam para um familiar, ou para alguém que conhece, e essas denúncias chegam para a gente. Não, triste até você citar que essa é a principal, né? Sim. Porque, claro, violência de qualquer maneira é ruim, mas digamos que seria a pior de todas e a que é mais recorrente, Exatamente. Né? Bem complicado. E aí, como que é a atuação de vocês também? É realmente por denúncia, geralmente, né? E é o que você falou, o papel da escola também em contatar, né? Fazer esse meio de campo para chegar até vocês, né? Então, a denúncia chega de diversas formas. Às vezes chega pelo Disque 100, às vezes não chega como uma violência sexual, chega com uma outra situação. Evasão escolar. Você vai ver evasão escolar, você começa a conversar com o responsável, daqui a pouco aparece o porquê. A criança não está querendo ir para a escola. Aí você vai tentar descobrir, tem alguma coisa. Os familiares são os que mais violam os direitos das crianças, né? Então, pais, padrasto, irmãos, amigos, familiares e pessoas próximas são quem mais acaba cometendo esses abusos. E chega também do Disque 100, chega para a gente por telefone, chega na demanda espontânea, eles vêm para atendimento, chega como violência doméstica, de uma forma geral, contra a mulher, contra as crianças. Quando você começa a conversar, tem uma violência sexual por trás também. Entendi. Acaba sendo... De diversas formas, assim. E aí, como que é também a abordagem com relação à casa de alguém? Não necessariamente numa situação tão grave quanto essa. Sim. Vocês marcam um horário para chegar e fazer a visitação, a escola tenta conversar, já dizer, olha, o conselho talvez vá aí. Como que é que funciona? Porque eu imagino também que deva ser um choque para a família, né? Sim. O conselho tutelar está vindo em casa porque realmente alguma coisa não anda bem, né? A gente tem que tentar sempre não invadir o espaço das famílias, né? É sempre o Estado invadindo o mínimo possível, atrapalhando o mínimo possível, interferindo o mínimo possível na vida da família. Então, quando a denúncia não é aparentemente assim tão grave, notificação. A gente prefere que a família vá até lá, até porque nós somos só 5. O município tem 235 mil, 200, por não aí. Daria para ir na casa de todo mundo, né? As pessoas falam, vem fazer uma visita, eu gostaria, mas não dá, a gente não consegue. Né? A demanda é gigantesca. E assim, agora vamos aumentar um pouquinho, né, o escopo dessa nossa discussão, dessa nossa conversa. Que você já há 11 anos, poderíamos dizer, né? Desde 2011. Indo e vindo, alguns intervalos, desde 2011. Mas vários anos, né, já de experiência, de causa, já deve ter visto muita coisa. Muita coisa. E o que você acha que a gente, como sociedade, pode fazer, cada um nossa parte, nas nossas profissões, no nosso dia a dia, na nossa convivência, o que você acredita que cada um pode fazer
para preservar os direitos das crianças e adolescentes, para servir como uma mão amiga mesmo, sabe? Sim. Cidadãos conscientes e tudo mais. O que você acha que são práticas que a gente pode exercer para fazer a nossa cidade um lugar melhor, mais amiga das crianças, né? E, enfim, um lugar mais respeitoso, principalmente com elas? Eu penso que, primeiramente, conhecer a sua cidade, conhecer os serviços que tem, conhecer, entender o que eu posso denunciar, né? O que eu posso fazer para auxiliar, ficar atento aos sinais, aqueles que nós conversamos, né? A criança triste, criança com hematoma, criança verbaliza alguma coisa, eu acho que é bobeira. Ficar atento aos sinais, né? E respeitar. Respeitar também, às vezes, o próprio filho, né? Que tem pai e tem mãe que entende o filho como propriedade. Não, ele é meu filho, eu faço o que eu quiser, eu vou bater nele sim, ele é meu filho. Né? Então, assim, não é uma propriedade, não é um objeto. Eu penso que a gente como pai, como mãe, a gente tenta transmitir o melhor pro filho, né? A gente entende que está fazendo de tudo, mas é uma teoria, né? Até o Paulo Freire fala que é uma teoria de que estamos dando o melhor conhecimento que nós obtivemos, mas não necessariamente esse é o adequado. Então, sempre buscar orientação, ter conhecimento sobre tudo, sobre os direitos, sobre o que está sendo violado no direito do seu próprio filho ou no filho do outro, e tentar auxiliar. Acho que o que cabe também a gente ressaltar é o seguinte, né? A gente, como adultos, digamos assim, olharmos e estarmos atentos aos problemas e nem que nós não saibamos o que fazer. A gente indicar aonde, né, pode ajudar. Quem pode ajudar, quem recorrer, né? O que eu posso fazer para auxiliar. Eu acho que empatia com as pessoas. Eu acho que é muito difícil, assim. A gente fica tão na correria do nosso dia a dia que eu não olho. Às vezes tá acontecendo alguma coisa diante dos meus olhos e eu não tenho mais essa sensibilidade para parar e observar. Será que ali não está precisando de mim? Né? Será que se fosse uma criança toda ali arrumadinha, será que eu não ia prestar atenção que aquela criança está precisando de ajuda? Né? Será que a criança que não está bem cuidada passa despercebida de repente? Né? Dos nossos olhos, como se fosse normal, ele já está acostumado a sofrer. Né? Então, assim, eu acho que empatia com as pessoas. Nossa, tem toda a razão, acho que falar nisso, né? Porque muitas vezes a gente também tenta ver muito algum tipo de violência como um fator externo, né? Um machucado que você reconhece facilmente. Mas quando é alguma coisa emocional, né? Uma tristeza, né? De repente mudou o comportamento, conversa, né? Pergunta por que mudou o comportamento, né? Respeita o espaço dele, pergunta se quer conversar, conversa. Sim. E agora falando sobre esse mês, assim, você acredita que este mês de outubro geralmente acontece maior número de conscientizações, ou seja, eu acredito que as pessoas se lembram, né, que dia 12 é dia das crianças. Eu queria perguntar até se a Secretaria faz alguma coisa diferente. Secretaria não, desculpa, o Conselho promove alguma situação diferente, mas alguma palestra, até porque caso alguém assista esse programa ainda neste mês, possa talvez participar. Ou então, enfim, até perguntando para você se o mês de outubro, já que a gente tem essa data, né, esse marco do Dia das Crianças, que acontece juntamente com o dia de Nossa Senhora Aparecida, se ele também serve para conscientização. Se você acredita que, né, as pessoas têm, né, tido mais conhecimento de causa, têm atuado de alguma maneira. É uma sensibilização, né? Acho que uma data é importante para sensibilizar também. Vai ter o prefeito Mirim, o vereador Mirim, né? Então, assim, tem alguns eventos acontecendo. Nós fazemos essas conversas com os munícipes, com as escolas, isso frequente, é o tempo todo. Né? Nós temos algumas agendas aí dessa conversa com a comunidade. E sim, até você falou, acabei pensando, alguns pedidos até para fazer essas conversas foi justamente nesse mês. Né? As próprias escolas ou as instituições encaminham um e-mail solicitando a presença do conselheiro para falar justamente sobre direito com as crianças e com os pais. Sabe uma coisa que eu queria conversar com você? Se é legal ou, enfim, se vocês têm essa noção de muitas vezes as crianças saberem da existência do Conselho Tutelar. Sim. Porque assim, hoje em dia a gente sabe, né, que as crianças cada vez mais cedo também têm acesso à tecnologia. Muitas vezes a criança tem uns 8 anos de idade, enfim, mas já tem um celularzinho e tudo mais. E ela pode, poxa, se ela se sentiu ameaçada, se sentiu acuada em alguma situação, violentada, enfim, e fala, poxa, em casa eu não consigo pedir ajuda porque muitas vezes os agressores são os próprios moradores ali. Das crianças saberem, poxa, eu teclo lá, ligo e consigo
É fundamental, ter uma orientação. É muito importante, porque né? hoje em dia as crianças cada vez mais cedo já têm alguma certa autonomia, né? Essa entrevista aqui é importante, né? Isso aí chega na casa das pessoas, a gente fala dos locais os números que as pessoas podem fazer denúncia, e a criança é muito atenta, a gente pensa que não, mas a criança presta muita atenção. A gente recebe criança e adolescente que vão sozinhos, espontaneamente, às vezes vão através da escola, pede ajuda na escola para falar com a gente. Então, alguns conseguem, sabe, fazer esse movimento. Eu tive um adolescente, até fiquei surpresa há pouco tempo, como eu fiquei lá bastante tempo, eu atendi alguns anos atrás, ele trouxe toda uma questão, ele foi sozinho, pediu essa ajuda, pediu socorro, contou toda a história dele, e recentemente ele foi participar de uma reunião lá no Conselho Tutelar mesmo. Eu fiquei surpresa, assim, como ele se tornou participativo, assim, todo envolvido nas questões sociais. Hoje em dia ele já está adulto, né? Acho que é 19 anos que ele tem, falando muito bem, falando das coisas que ele vivenciou e trazendo a experiência dele. Achei muito, assim, muito legal. É gratificante também, né? Sim, com certeza, porque muitas vezes ele está agora querendo ajudar pessoas a não passar por que ele passou. Exatamente. Claro, não vem ao caso necessariamente que ele passou, mas assim, se ele recorreu ao conselho, foi bem atendido confiou realmente. Isso é muito legal. A gente fica que depois ele fez questão de voltar no conselho. E aí quem fez ali a conversa foi ele. Sim. É muito legal de você ver assim a evolução dele. Alguém que, poxa, viu que o conselho ajudou, né? E realmente é o lado do agradecimento. E por outro lado também ele, né, voluntariamente querer estar junto, querer ajudar. Muito e aí, legal. Patrícia, pra gente, já estamos caminhando para o final do nosso programa, queria deixar, assim, a oportunidade de você deixar um recado, se você quiser, alguma consideração final, deixar portas abertas, eu imagino, do Conselho Tutelar de Jacareí, né, para os moradores, para os munícipes, para que a gente tenha uma cidade mais segura, né, para as crianças, enfim, o que você quiser deixar de recado. Penso que ficar atenta aos números de denúncia, né, isso é principal, Disque 100, 153, nós atendemos no plantão também, no 153 é a guarda municipal que recebe a denúncia e liga para o conselheiro que está de plantão, ou o próprio conselho tutelar, né, 3955-9128, que são os números. Então, façam as denúncias, observem as crianças, prestem atenção em tudo, prestem atenção na fala dos filhos, na fala dos adultos que estão em volta. Respeita a criança, acho que como um ser de direito e não como um mini adulto, que as pessoas acham, olha, o mini adulto eu trato de igual para igual porque ele tem que aprender. Considera ali a fase em que ele está, a fase do desenvolvimento que ele está. Empatia, né? Empatia com a criança e com todo mundo que tem por perto. Com toda certeza. Patrícia, muito obrigado pela sua participação. Acho que foi um debate, né? Não um debate de uma discussão, legal. Uma conversa muito bacana. Acho que deu para esclarecer bastante o papel do Conselho Tutelar, o papel da escola, a importância de nós, munícipes aqui de Jacareí. Você, claro, está engajada numa causa, mas falando assim, acho que eu que estou participando dessa conversa, toda a produção, o pessoal que está assistindo, que saibamos, né, ser de verdade cidadãos conscientes também da importância da gente estar olhando para o lado, né, olhando as crianças e, de modo geral, promovendo o bem-estar, né? Exatamente. Com toda certeza. Muito obrigado. E aí, fica também com as portas abertas para a gente conversar logo mais, né, numa próxima edição sobre esse tema ou outros que podem vir. Tá joia. Muito obrigada. Obrigado. Agradeço a participação de nossa convidada e reforçamos, assim como a Patrícia também comentou, se você sabe de algum caso de abuso infantil, não hesite em ligar para o Conselho Tutelar. O telefone de contato deles é o 12 3955 9128. Repetindo, 12 3955 9128. Pois bem, lembramos também que você pode fazer sugestões de temas e também reassistir as nossas entrevistas em nossas redes sociais. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. O TV Câmara Entrevista fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.